colaboradores, os visitantes, Senhor. Oh, enfim, Senhor, abençoa, Senhor, o Ministério de Louvor, o departamento de mídia, Senhor. Abençoa, Senhor, os kids. Oh, Espírito Santo de Deus e os projetos aqui desse ministério. É em nome de Jesus que eu oro. Agradeço, Senhor. Me usa conforme o teu querer e conforme a tua vontade. É em nome de Jesus que eu oro. Agradeço. Amém. Se você concorda com essa oração, diz amém. Aleluia. Já foi bom para você? Então não preciso pregar mais. Quem foi essa que eu já vou lascar fogo nela? Tinha que ser a linda. Tinha que ser ela. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 16. Aleluia. Glória a Deus. Eita. Ô, Mike, você colocou o tema? Coloca o tema aqui, vamos compartilhar. Já que eu estou enjoada, vamos lá. O tema é: quando a ansiedade entra na família, Deus ainda pode restaurar a promessa. Amém? É forte o manto. Em Gênesis capítulo 16, versículo 1 em diante, vamos aqui compartilhar. Diz assim: ora, Saraí, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Saraí disse a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Suplico-te, entra na minha serva. Pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Saraí. E Saraí, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abraão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entregou em Agar. Ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Saraí disse a Abrão: meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, foi desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Saraí: eis que a tua serva está em tua mão, faze a ela como te apraz. E quando Saraí a tratou severamente, ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Saraí, de onde tu viestes? Para onde vais? E ela disse: eu fujo da face da minha senhora Saraí. E o anjo do Senhor lhe disse: volta a tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: eis que tu estás como filho, e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a aflição, e ele será homem selvagem, sua mão será contra todo homem, e a mão de todo homem contra ele, e ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê.
pois ela disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Portanto, o poço foi chamado Bir Laai-roi, e eis que ele está entre Cádiz e Bered. Até aqui. Aleluia. Sabe, amados, eu fiquei pensando acerca desse texto. Sabe, tem momentos na nossa vida, na nossa história, que acontece igual Saraí, que ainda era Saraí, né? Depois se tornou Sara. Abrão, que depois se torna Abraão, mas ainda está na fase aqui dos nomes que não havia sido trocado. E na história de Agar e de Saraí, acontece algo que às vezes a gente não entende com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais a gente consegue enxergar a grandeza do Senhor diante desse contexto. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero ser bem breve acerca desse texto, aonde o Senhor, ele tem uma promessa para uma mulher chamada Saraí. Mas, às vezes, no meio da nossa caminhada, tem tantas dores. Essas mulheres passaram por um processo de dores. Dores emocionais, dores psicológicas, enfim. Eu quero te dizer uma coisa. Tem momentos na nossa vida que a gente se distrai, igual essas mulheres. Porque, amados, entenda uma coisa. Sara e Abraão já estavam avançados de idade e ainda não gerava. Mas o Senhor, quando Ele quer fazer algo extraordinário, Ele mantém da mesma forma e da mesma maneira. Porque Ele quer tratar. E quando Deus quer tratar o nosso coração, a nossa alma, Ele se movimenta a nos ensinar. E eu fiquei pensando o seguinte: Sara e Abraão não tinham filhos, a palavra do Senhor vai relatar. E Agar era serva de Saraí, uma mulher egípcia, uma mulher que estava ali trabalhando dentro da sua casa, uma mulher que servia Saraí. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tem momentos na minha e na tua vida que a gente se distrai. E quando a gente se distrai, a gente faz coisas que desagradam o coração do Pai. E o Espírito Santo falava bem assim, que como Sara não gerava, Sara introduziu a serva egípcia Agar na história. E o Senhor está falando nesta noite, toda vez que você não entende o projeto que Deus tem contigo, você introduz algo porque você quer se livrar, porque você não está aguentando mais, porque da ferida está doendo, porque a ferida está machucando, mas o Senhor está dizendo nessa noite, espere em mim, confie em mim. Ora, chore da cara. Peraí, vocês não estão entendendo, eu vou ensinar vocês. Eu trouxe 3 pessoas junto comigo de Sorocaba, quer dizer, elas me trouxeram, né? Praticamente meu esposo me trouxe. E daí trouxe mais 2 aqui comigo, pastor Chay e pastor Alu, que são meus cunhados. E eu falei para eles, eu combinei aqui hoje de manhã, no pleno culto. Falei para o meu esposo que ele já sabe, se ninguém dá glória, ele dá glória. E já falei para os 2, se ele der glória fraco, eles também dão glória. Então está combinado, gente. Então eles vão dar glória, aleluia. E se eles não der, todo mundo dá. Está entendendo? Aleluia. Porque comigo é assim, já comecei a lascar fogo. Aleluia. Já estou assim com o Girso.
Ele já até sabe as músicas que eu gosto. Eu quero dizer uma coisa. Amados, toda vez que tu tiver um problema, toda vez que tu tiver uma dificuldade, não queira introduzir quem não faz parte da promessa. Então entenda uma coisa. A ferida pode estar doendo, pode estar machucando, pode até estar demorando. A promessa se cumprirá no tempo do Senhor, não é no meu e no seu tempo. Então para de querer apressar aquilo que Deus já deu tempo e a hora de concretizar. Tá entendendo? Vocês gostam mesmo de ficar aqui em cima? O manto é esse? Amém. Vão apanhar do mesmo jeito. Você está entendendo? O Senhor está falando, espera, confia. Ai, não, eu vou colocar minha mão porque está demorando tanto a promessa na vida sentimental. Então, eu queria o de olhinho verde. O de olhinho verde. É que vocês não sabem o manto do olhinho verde. Eu falava, Senhor, eu quero um homem de olhos verdes. Senhor, em nome de Jesus. Tem olho verde nada. Daí vem com a cara do Matos Nascimento. Sem olho verde. E ainda fala... Deus falou que eu vou casar com você. Eu falei, para com a palhaçada. Nem olho verde não tem. Isso aí serve para quem quer casar, que eu já aproveitei. Eu já aproveitei porque tem aqui gente que quer casar. Então saiba pedir. Tudo bem, não veio com olhinho verde, mas eu esqueci de pedir riqueza. Veio pobreza. Em nome de Jesus, estou orando para ela pela riqueza. Estou brincando, mas é para você entender o seguinte. O Senhor, Ele não falha, pastora Vilma. O Senhor, Ele não erra. O Senhor é um Deus extraordinário. Tu falha, tu erra, tu chora, tu se frustra, mas Ele permanece te observando. Ele permanece te olhando. E Ele fica te olhando para saber até onde tu vai. Sabe, amados, entenda uma coisa. Tu tem que passar por estágio. E nesse estágio tem processo. E nesse processo, no final é milagre, é bênção. Mas se tu fazer da tua forma e da tua maneira, vai dar ruim. Então eu quero dizer uma coisa. Caiu a pecinha. Como que chama esse negócio, Mike? Ai, microfone. E agora? Em nome de Jesus. Acho que melhor ficar assim, né? Senão não bate, né? Inimigo querendo me envergonhar. Espírito Santo falava ao meu coração acerca de Agar. Eu gostava de Sara por muitos anos. De repente, a mulher, com falta de sabedoria, com falta de entendimento, introduz a tal da Agar no meio da história. Por que não esperou no Senhor? Por que não confiou nele? Assim somos eu e vocês, apressados. Se converte hoje, já quer o milagre amanhã. Mas daí não quer ser curado, não quer ser tratado, não quer ser renovado. Não quer Aradaiaçou viver um tempo novo. Mas o Senhor me chamou aqui na IPA para te dizer: aguarde o tempo de Deus e verás quão grande Ele é. Aleluia! Vai ser assim agora. Quanto mais forte for o glória a Deus e o aleluia, vai ter revelação.
Mentira. Mentira. Linda. Fala com mais ênfase ainda que o povo não entendeu. Vocês não vão vir mais comigo. Principalmente você, vou aprender a dirigir amanhã. Não estou nem dando glória a Deus, muito menos aleluia. Ah, é? Eu vou descer, já vou descer. Então, eu fiquei refletindo. A espinha. Toda vez que Sara, eu fico imaginando. Sara deve ser do time das choronas. Não está escrito isso na Bíblia, mas eu estou falando de mim mesma. Porque é o seguinte, uma mulher que não consegue esperar no Senhor, ela chora, ela se frustra, ela se sente rejeitada. E aqui não tem ninguém diferente de mim. A palavra do Senhor vai relatar que a Sara, a tal da Saraí, era uma mulher que estava ali querendo gerar o seu milagre. Mas ela tinha uma impossibilidade porque Deus havia cerrado por um tempo a madre dela. O Senhor, Ele não cerra a madre de ninguém para ferir ninguém. Ele não serra para machucar, Ele serra para tratar. Quando o Senhor quer tratar de vidas, Ele fala, eu já sei como aquela pessoa vai se comportar. Eu já sei como aquela pessoa vai agir. Então vou desestabilizá-la para ela entrar no contexto. Então foi isso que quis falar difícil, né? Então eu quero te dizer uma coisa. O Senhor, Ele não machuca, Ele não fere ninguém. Mas sabe que estão dizendo por aí que o teu milagre não vai chegar, que a promessa não vai se cumprir. Mas o Senhor está dizendo no dia chamado hoje, pastor Sinivaldo Pacheco. Pastor Sinivaldo Pacheco. Sivaldo. Foi o que eu disse. Eu não falei, Sivaldo? Ô, pastora Tati, pelo amor de Deus. Tá entendendo? A gente, em pleno culto, o pessoal quer falar que a gente fala errado. Sabe, irmã? Derrubar a água, não. Hoje ele derrubou a água, quase caí. Sabe o que Deus manda te dizer? Que Ele te tira desse lugar de sofrimento. Erehanai, Soriandecai. O Senhor está dizendo que é um tempo novo. Erecai, Asodecai. Ô Mike, pode abaixar um pouquinho aí, por favor? Povo da mídia. Você só está no Data Show? Meu Deus. Sabe, amados, entenda uma coisa. Toda vez que Deus, Ele tem algo na minha e na tua vida, Ele vai nos preparar para viver o milagre. Talvez você adentrou a esse ambiente profético e você está esperando milagre há 5, há 10, há 1, há 20, há 40, 60 anos, eu não sei. Mas quem atrasa o processo é você mesmo, é eu mesma. Não é o Senhor. Às vezes a gente não entende o que Deus quer fazer conosco. Só que o Senhor, Ele não é limitado. O Senhor, Ele é ilimitado. O Senhor é aquele que faz acontecer no tempo dEle e na hora dEle. Talvez você adentrou aqui neste lugar e você está dizendo, há tantos anos estou aqui congregando, adorando ao Senhor, ajudando na obra, fazendo a vontade do Pai, e meu milagre não acontece. Sabe por que você fala isso? Porque você não entendeu o tempo da cura.
O tempo da cura, Deus vai curar por completo, não pela metade. Essa mulher, ela não recebeu, Sara não recebeu a bênção rapidamente porque ela precisava ser tratada. Ela precisava ser curada. O tempo dela se alongou porque ela não entendeu o que Deus tinha para a vida dela. Daí, não podendo esperar, na mente dela, esperar o que Deus ia fazer, ela introduz Agar na história. Quem você tem introduzido na história? Quem você tem, Aradaiaçô, colocado para ver se o milagre acontece mais rápido? Amados, não adianta. O tempo é de Deus, a honra é de Deus, a glória é de Deus, o manifestar é de Deus, o projeto é dele, a honra é dele, a glória é dele, o manifestar é dele. Ele está aqui por mim. Ora, chore da ração da ora, canta lá da ração. A palavra do Senhor vai dizer que ela acaba introduzindo, né, Agar na história. Agar vai coabitar ali com Abrão e ela vai engravidar. Sabe, amados, entenda uma coisa. Por causa de uma atitude, por causa de uma falta de sabedoria, às vezes a gente é igual Sara, a gente troca os pés pelas mãos. Às vezes, Aradaiaçô, o Senhor está falando, espera que a porta vai se abrir, mas daí o inimigo liga, usa, Aradaiaçô, alguém fala, viu, tem uma portinha prontinha para você, mas não testificou no coração, Deus não falou que era, mas você vai lá com a porta. Daí chega lá, tem luta, tem prova, tem perseguição. Daí você fala, foi Deus que abriu a porta? Não, não foi Deus. Foi você mesmo. Porque você não conseguiu esperar no Senhor. Sabe, toda vez que Deus ele quer manifestar a glória e o poder, Ele vai dar sinais. E quando Deus dá sinais, é sinais extraordinários. Eu vou falar uma coisa para você. Esses dias eu estava lá em casa e pensei, Senhor, estou precisando de quinhentão. Entendeu, né, Senhor? Quinhentão. Daí estou de boa lá em casa, continuei fazendo meus afazeres e, de repente, uma irmã liga, manda mensagem. Me passa o teu Pix. Eu cresci o olho. Eu falei, meu Deus, será que a resposta já veio? Daí a irmã mandou lá um valor, mas não era o valor ainda. Eu falei, mas amém, recebo, porque daí só vai faltar mais um tanto. Mas não deu 5 minutos, a irmã de uma outra conta continuou mandando o resto do Pix. Completou o valor. Se Deus estava me provando, eu fui aprovada. Porque eu falei, Senhor, eu recebo esse valor. E o Senhor vai fazer do seu jeito, da sua maneira. Sabe por quê? Porque Deus me prova no financeiro. E Deus, Ele é assim, é coisa rápida. Então, só que Deus dá o que eu preciso. Não aquilo que eu, para esbanjar. Deus é tremendo, né? Eu falei que precisava de quinhentão, Ele deu quinhentão. Toda vez que eu penso num valor, eu falo, por que eu não pedi mais? Mas Deus dá o suficiente. Sabe por que eu estou falando isso, amados? Deus me fez lembrar isso. Porque às vezes você está precisando de uma quantia e você não profetiza. Você não fala para o Senhor, você não tem fé a ponto de conquistar aquilo que Deus determinou para a sua vida. Teve uma vez que eu pedi 8 mil. O Senhor falou, ela precisa de 8 mil, vou lá, passo os 2 cartões. Eu não vi nem a cara dos 8 mil. Mas Deus realizou. Precisava pagar uma faculdade da minha filha, Deus foi lá, usou uma pessoa, pastor Jaime, passou o cartão, eu não vi nem a cor do dinheiro.
mas a dívida foi paga. Você está entendendo? Deus vai te dar o suficiente. Porque Deus, Ele nos prepara. Essa mulher aqui, ela tinha todos os motivos para esperar no Senhor, mas o tempo foi passando. O tempo foi passando, o cansaço foi ali tomando conta, e ela não conseguiu esperar no tempo de Deus. A palavra espera tira eu e você do foco. Quando Deus fala para esperar, a gente não quer esperar, a gente quer fazer do nosso jeito. E o Senhor está falando, confia em mim, espera em mim. Sabe, irmão, eu quero te dizer. Posso te dizer? Posso? É contigo que eu estou falando. Vou bater em tu. Isto. Como você chama? Paulo? Tem mais algum Paulo aqui? O tio do Marcelo. Quem mais? Só? Aí, viu? Paulo já não tem de baseada. Aqui hoje, pelo menos. Mas Marcelo hoje tinha de baseada aqui. 1, 2. Tô brincando, viu, Paulo? É só para você ficar calmo com a profecia. O Senhor manda te dizer que tem vitória chegando sobre a tua vida e sobre a tua casa. O Senhor está dizendo, eu vejo Deus, entrando na tua saúde. Eu estava ali ministrando, o Senhor disse que deu um grande livramento de infarto. O Senhor tem sido contigo, irmão. O Senhor está dizendo, que Ele tem te livrado desde a infância. Desde a infância. Vocês creem, gente? Amém. Nós vamos ter que treinar de novo? Vou ter que falar com os 3 ali de novo? Como você chama? Marcel. Se livrou, hein? Se livrou do time dos Marcelo. Você estava de manhã? Eu sei. Eu decorei algumas pessoas que estavam aqui. Né, irmã? Bonitona ela, né? Não é bobo nem nada esse Marcel, hein? Mas ai, né? Mas se apaixonou lá. Não, ela só pediu um homem abençoado, não é? Como você chama? Natália? Amém. Você vai ficar tímida não, viu, Natália? Só para descontrair. O Senhor manda te dizer que o projeto é grande. Eu vejo Deus se movimentando a favor de vocês. O Senhor está dizendo, que Ele vai surpreender vocês ainda este ano. Até o fim de dezembro tem vitória. O Senhor está dizendo, Natália, que o projeto é grande. Guarda isso. O projeto é grande. O Senhor está dizendo, está doendo, está ferindo, está machucando, mas o Senhor está dizendo, vai valer a pena. O Senhor está dizendo que o projeto é extraordinário. Amém? Marcel, se eu fosse você, eu cuidava dela. Se eu fosse você, Marcel, se eu fosse você, eu abraçava tanto essa mulher. Sabe, Marcel, valoriza aquilo que Deus te deu. Porque o Senhor, Ele vai surpreender vocês na terra. E o Senhor está dizendo que a vitória chegará e não tardará. Amém? Receba aí em nome de Jesus. Porque contará de agora para um ano. Deus vai dar um presente tão grande para vocês, que vocês vão lembrar desse dia. Recebe aí em nome de Jesus. Aleluia! Sabe a evangelista Francisca? O Senhor manda te dizer, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma.
O projeto é do Senhor, mulher. Andai a soriande candaradaiaçou. O Senhor está dizendo que todo espírito de rejeição vai bater em retirada agora. O Senhor está dizendo que toda rejeição, desde a adolescência, aradaiaçou decai. O Senhor está dizendo, filha, aradai, chequianda, lá, aradaiaçou decanta. A área sentimental foi a área que tu mais sofreu, mas o Senhor está dizendo, filha, eu tenho trabalhado nas feridas da sua alma. O Senhor está dizendo, ei, recaia soriande canta, aonde tu foi rejeitada, aradaiaçou, tu vai ser usada. O Senhor está dizendo, filha, aradaiaçou de canta, estou trabalhando ao teu favor, recaia soriande canta. O Senhor está dizendo que todo complexo de inferioridade venha bater em retirada em nome de Jesus, porque o Deus aradaiaçou de canta, que cura, que liberta, que capacita, que transforma, Ele entra na tua vida de uma forma diferenciada. A promessa chegará. O Senhor está dizendo, ei, tem dias que dói, que machuca. Tem dias que aquele quarto, aradaiaçoriande canta, só Jesus na causa. Mas o Senhor está dizendo, filha, coloca para fora todas as suas dores e tu verás a cura por completo. Receba em nome de Jesus. Eu fico pensando que Saraí, ela se sente rejeitada, ela se sente triste, ela se sente abatida. E ela se sente desprezada. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela começa também a desprezar Agar. E Agar acaba fugindo para o deserto. Eu quero te dizer que o deserto não é lugar para ficar paralisado. O deserto não é lugar de moradia. O deserto não é lugar de colocar a sua barraca e ficar ali afixado. O Senhor está dizendo, ei, o deserto é para você entender que a cura começa, mas não termina ali. A cura é um processo. Todos os dias da nossa vida nós vamos ser curados e tratados até que Ele venha. E o Senhor está dizendo nesta noite, não fica no lugar onde tu foi machucado. Sai desse lugar de dor. Sabe, amados, a cada culto, a cada tratamento de cura da alma, tu tem que ser curado na área que tu foi ferido e machucado. Satanás, ele vai achar um lugarzinho, um outro lugarzinho, mas naquele que se converteu, não permanece nesse lugar. Fecha as brechas, fecha essas portas que tem te impedido de avançar, porque o Senhor, Ele não falha. Sabe, Pastor Paulo, o Senhor está dizendo que Ele passa com um raio-x de Jeová sobre a tua saúde. O Senhor está dizendo, arandaia soriande candarás, que o Senhor tem te carregado no colo. O Senhor tem te dado força nessa caminhada. Quantas vezes o Senhor pensou em desistir, mas a tua fé tem te salvado. O Senhor está dizendo que o tempo, aradaiaçou, de cantar, chegou na tua vida. O Senhor está dizendo, filho, aradaiaçoriande canta. Às vezes você fala palavras que o coração do Senhor se alegra. O Senhor está dizendo, ei, eu não estou com ouvidos entupidos nem fechados para não entender o que tu queres. O Senhor está dizendo, ei,
tem uma grande providência financeira sobre as tuas mãos. E o Senhor está dizendo, filho, aguarde novidade da parte do Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. A obra precisa de ti. A obra precisa da tua sabedoria. A obra precisa, Aradaiaçou, da tua ajuda. Tu é um servo valoroso, e o Senhor está dizendo, ei, tu faz a diferença neste lugar. Então, continua adorando e tu verás quão grande é o Senhor. Aleluia. Sabe, pastor Marcelo, tem dia que tu tá encurvado. Tem dia, Aradaiaçou, decaiaçou, que a pastora Tati tá encurvada. Tem dia que a luta tá grande, a prova tá grande, mas ninguém sabe, ninguém vê. Mas o Deus de Israel, tô imitando meu cunhado. Ele gosta de enfatizar o Deus de Israel. Vamos glorificar o Senhor. Aleluia. Eu tô aqui, ó. Pastor Sivaldo, tô aqui, ó. Não sei se falo, se não falo. Eu falei, não sei se eu volto para casa sem entregar. O Espírito Santo, agora me segura. Cortou, me segura. O Espírito Santo, só para quem entendeu, tá, gente? É um bate-papo entre o pastor Marcelo e eu e a pastora Tati. Eu vejo vocês assim, ó. Não vou fazer tanto, porque depois não consigo levantar, mas encurvados. Umas dores que dói. Mas o Senhor está dizendo que vocês estão mudando de estações. O Senhor está dizendo, ei, está chegando a estação nova. O Senhor está dizendo que vai frutificar de uma forma sobrenatural. O Senhor está dizendo, filho, se prepara. Viu? Quem reconhece é o Senhor. E o Senhor está dizendo, filho, só faz o que eu te mandei. Começa a publicar que você vai ver o seu nome ser soprado. Você não precisa de indicação, Jesus vai te indicar. O Senhor está dizendo, se preparem para viver um novo tempo. O Senhor está dizendo, coloca suas ideias em prática em algum lugar que eu não preciso falar. O Senhor está dizendo, o tempo é novo. Alianças novas. O Senhor está dizendo que Ele vai surpreender vocês na terra. O Senhor está dizendo... O Senhor manda dizer... para vocês entenderem de uma vez por todas, o Senhor tem coisas grandes para vocês. Para de andar encurvado, porque o Senhor está dizendo, marcha. Enquanto vocês marcham, enquanto vocês adoram, enquanto você faz, eu me movimento a favor de vocês. Ora chorena calada radaianakai. Ora cadarada calasturi de cadaradayaso. Aleluia! Pastor Jaime, eu vou falar algo para ti. O Senhor manda te dizer, viu? Tem certas coisas que a gente tem que deixar para lá. E o Senhor manda te dizer, filho, se você não tomar atitude, o Deus, o nosso Deus, Ele vai te empurrar para fora. O Senhor está dizendo, você quer um posicionamento de Deus?
Deus está dizendo, filho, se lá não toma atitude você. O Senhor está dizendo, porque senão eu vou te empurrar. Eu não posso fazer do jeito que Deus me mandou, mas eu vou falar. Eu não posso imitar, mas eu posso falar. Eu vi um pé nas suas costas, eu estava indo lá entregar para o pastor Marcelo, com a pastora Tati, e eu vi um pé. Mas esse pé, ele brilhava, porque era o pé do Senhor. E o pé do Senhor te jogava para fora. O Senhor manda te dizer, conta um mês, se você não se posicionar, Deus vai fazer um rebuliço. Mas se eu fosse você, eu já tomava atitude. O Senhor está dizendo, Arachoradakai, filho, vai, só vai, Aradaiadakai, aleluia, para de sofrer, está ficando doente, está ficando ferido, está ficando machucado, e o Senhor está dizendo, só sai, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor manda te dizer quantas dores, quantas feridas lá do passado, o Senhor me mostra, sou o Senhor com 14 anos, e o Senhor manda te dizer que a luta foi grande, a prova foi grande, mas o Senhor está dizendo, Oradaia, sou filho, eu tenho um pai que cuida de você, e essa paternidade, ela não falha, ela não erra, e ela não perde batalha. O Senhor está dizendo, eu entro na saúde do meu servo, para ele saber, Oradaia, Soriande, canta que eu estou no controle. Orecaia sou, quase se foi em meio à pandemia, Anai, Orecantaradaia sou decai. Satanás queria ceifar a tua vida, mas o Senhor está dizendo, já te livrei de câncer, e hoje, filho, eu troco o teu sangue nesta noite, para tu saber, que eu estou no controle da tua história. Receba em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que Agar está lá no deserto e um anjo aparece a Agar. Às vezes Deus, quando Ele quer falar de uma forma sobrenatural, Ele sempre envia alguém. Ele envia um profeta, um profetinha, uma profetisa, Ele envia quem Ele quiser. E Deus envia um anjo para conversar com Agar. E diante desse contexto, eu quero te dizer uma coisa. Tem momentos que você quer seguir, mas Deus manda você voltar. Quando Deus manda aquela mulher voltar, é porque Deus quer tratar. Amados, entenda uma coisa, uma família restaurada, independente da circunstância, pode gerar algo extraordinário e surpreendente. Ela era uma serva egípcia, ela ali se posiciona ali porque Saraí introduz ela na história. E a palavra do Senhor vai dizer que ela vai gerar Ismael. Eu quero te dizer uma coisa, nem tudo que te vende você compra. Porque às vezes estão vendendo coisas para vocês e vocês querem comprar e Deus está falando, não vem de mim. Então não receba qualquer coisa quando não provém do Senhor. Então o Senhor quer me ensinar e quer te ensinar nesta noite, que quando Deus Ele quer falar com você, Ele faz coisas extraordinárias acontecer. Ele dá direcionamento. Ele confirma através da palavra, através do profeta. O Senhor, Ele ainda está falando. O Senhor, Ele ainda está curando. Sabe, amado, sabe qual é o meu e o teu problema?
que a gente não dá credibilidade àquilo que Deus quer fazer. Um dia, eu não estou falando de vocês só, não, estou falando de mim mesmo. Porque um dia entregaram para mim que eu ia orar e um paralítico ia levantar. Aí, quando a pessoa acabou de entregar para mim, eu falei, como assim? Toda igreja que eu vou não tem paralítico nenhum? Toda igreja que eu ia pregar não tinha paralítico. Mas só que Deus estava vendo lá na frente, não estava vendo o agora. Então, um dia eu fui numa igreja pregar para umas mulheres. E estou lá pregando para umas mulheres, era culto de círculo de oração. De repente, o Senhor fala, vai lá no fundo e ora para aquele homem que está sentado na cadeira de roda. Nem assim eu lembrei da profecia. Mas é porque o próprio Deus não queria que eu lembrasse. Deus é o maior estrategista, Jesus é o maior estrategista. E eu orei e continuei no culto de mulheres, o foco era mulheres, não estava nem prestando atenção nos homens. E entregando ali o recado, fui embora depois de 3 anos. Volto na mesma igreja. E daí pregando no círculo de oração, e uns homens lá também não dei nem importância para os homens. Continuei focada nas mulheres. Daí terminou o culto, estou saindo, estou indo embora. E naquele dia, aquele homem estava sentado na cadeira de roda, todo simplório, todo maltrapilho, mal vestido, com cabelo Black Power, nada contra o Black Power, que está na última moda da negada. Então, tudo certo. Só que, entenda uma coisa. Por que eu estou falando isso, você já vai entender, não é preconceito. Mas daí, eu estou indo embora com meu esposo, um senhor vem atrás de mim, todo de terno, todo bem vestido, cabelinho curto, e fala, lembra de mim? Eu falei, irmão, desculpa, não estou lembrando, não. Ele falou, sou o homem da cadeira de roda. Eu falei para ele, é o senhor? Ele falou, é. Estou te procurando faz 3 anos. 3 anos ele estava me procurando. Daí Deus tocou na vida da pastora, para a pastora me convidar para pregar, para ele compartilhar. Ele foi curado, ele foi liberto, ele levantou. O Senhor ainda está curando o paralítico. O Senhor ainda está curando o cego. O Senhor ainda está manifestando a glória dele. Irmã, toca nela. Isso. Aquieta o teu coração, a tua alma. O Senhor está visitando a tua casa hoje. E o Senhor está dizendo, filha, que são tantas feridas. Oh, recanha sou. Tu tem tantas mágoas aqui dentro. Mas o Senhor está dizendo, libera o perdão. Libera o perdão, Anaia, Soriande canta. Porque o perdão vai sair algo de dentro para fora, que é algo extraordinário. Perdoa aquele homem, Erehanaia Soriande cai. Perdoa ele. Espírito Santo é fofoqueiro, irmã. Sabe, irmão, carequinha aqui. Posso falar com propriedade sobre careca, né? Porque meu esposo é careca também. Está preparado para viver o novo tempo? O Senhor está dizendo, quieta o teu coração. Tu está sorrindo, mas só Deus sabe como está aqui dentro. Está ferido, está machucado. Mas Deus é fiel. Arachore da raçore de canta. Tanto julgamento, tanto questionamento familiar. Naradaiaçou. Tem gente da tua família que não dá credibilidade. Ereandaiaçou. Mas o Senhor é o Deus da cura. E Ele quer te curar por completo, não pela metade. Para que tu possa viver um tempo novo, uma nova história. Receba aí em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Pastor Marcelo, dá um abração nesse. Senhor, passa a tua unção para ele. Passa a tua unção. Aleluia. Aplaudam a ele. Você pode ficar de pé? Eu quero fazer algo diferente. Tem uma multidão aqui. Aleluia. Tu tá profeta? É? Márcia, cadê a Márcia? Marcel está muito grande, tampando a Márcia aí. Muito alto. O Marcel e a Natália, né? Olha que alto. Ô, tu que foi curada, é? Meu Deus. O pastor me contou agora, viu? Glória a Deus, aleluia. Você já testemunhou? Ô, glória. Foi curada do câncer, para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Deus te usou? Sim, tu vai. Tu vai. Aleluia. Gente, hoje nós fizemos algo aqui e foi tremendo. Só que Deus me deu uma outra estratégia. Outra. Desde cedo Ele me deu uma outra estratégia e a gente vai fazer aqui. Amém?